dos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Quando você tem contendas, você não tem as bênçãos. A contenda impede a unção e temos que mantê-la fora de nossas vidas. E uma das coisas que a alimenta é a fofoca. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. E eu fico feliz que você ame a palavra de Deus o bastante para dedicar seu tempo para ouvi-la. Creio que você ouvirá hoje algo que vai ajudá-lo muito. E esse pode ser um assunto meio doloroso, sabe? Mas precisamos ser lembrados dessas coisas. Eu quero falar com você hoje sobre fofocas e calúnias. Agora, fofocar é contar as falhas de alguém para outra pessoa. O que não tem nenhum benefício, sabe? Isso não faz bem a ninguém. A calúnia, no entanto, é apenas contar mentiras descaradas para fazer alguém parecer mal. E aqui uma declaração de abertura. As Escrituras falam fortemente contra a fofoca. Ela nos diz que Deus odeia fofocas. O poder da vida e da morte está na língua. E devemos escolher nossas palavras cuidadosamente. Provérbios 18 nos diz que comemos o fruto de nossas palavras, sejam elas boas ou más. Para mim isso é interessante. Comemos o fruto de nossas palavras, sejam elas boas ou ruins. Então, se estamos fofocando sobre alguém e contando a outros as suas falhas, isso nos afeta também de forma negativa, sabe? Eu acho que muitas pessoas estão infelizes só por causa da forma como elas falam. Sabia que você pode se animar apenas dizendo coisas boas? Fofoca pode ser definida como informações da vida ou hábitos de uma outra pessoa, muitas vezes sem saber toda a verdade. A palavra de Deus nos adverte a ficar longe de pessoas fofoqueiras e a não sermos instigadores de fofocas. Devemos sempre guardar nossas palavras sobre outras pessoas. O amor, ele sempre cobre o pecado, não espalha o conhecimento dele, sabe? Quando você pensa nisso, por que nos divertimos tanto em dizer a outra pessoa o que há de errado com alguém? Há uma pequena frase com a qual vamos lidar hoje. Eu amo, mas... Eu a amo, mas... Dizemos a alguém o que há de errado com eles. Mas eu os amo? Não acho que haja algum eu te amo, mas... Na Bíblia. O amor sempre acredita no melhor. O amor cobre o pecado, não espalha o conhecimento dele. A calúnia também é usada como outra palavra para descrever fofocas. A calúnia pode destruir a reputação de alguém. Se você conhece alguém que fofoca, não deixe de orar por ele, pedindo a Deus que lhe revele o perigo do que está fazendo, ou talvez você possa ser guiado pelo Espírito Santo para confrontá-lo a respeito. Não devemos permitir que nenhuma linguagem suja saia da nossa boca. Isso inclui fofocas, calúnias, mentiras, contar histórias, linguagem obscena e palavras que causam contendas. Ok, Deus odeia fofocas. Agora, sabe, não há muitas coisas na Bíblia que dizem Deus odeia, mas Ele odeia contendas e discórdias. E Ele odeia fofocas. Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª é uma abominação para Ele. A 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, que é o orgulho. Uma língua mentirosa, que é dizer coisas sobre outra pessoa que não é verdade. Mãos que derramam sangue inocente. Um coração que maquina planos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. E uma testemunha falsa que profere mentiras. Isto seria a calúnia, sabia? E aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Sabe, ensinamos aqui
fortemente para nossa equipe regularmente sobre como manter a contenda fora deste lugar. Quando você tem contendas, você não tem as bênçãos. A contenda impede a unção e temos que mantê-la fora de nossas vidas. E uma das coisas que a alimenta é a fofoca. Fofocar sobre as pessoas. E todos aqui devemos cobrir uns aos outros. Sabe, se você ouve alguém dizer algo indelicado de outra pessoa, apenas diga: todos temos defeitos, mas tem algumas coisas boas nela, vamos falar disso. Porque isso é verdade. Eu encontrei uma citação na internet. Cuidado com os ladrões da alegria, fofocas, críticas, reclamações, busca de falhas, uma atitude negativa de encontrar falhas. Isso é da Joyce Meyer? É engraçado quando procuro citações sobre um assunto e estou sendo citada. 1 Pedro 4,8. O amor cobre uma multidão de pecados. Cobre. Ele não espalha, mas cobre. E, acima de tudo, tem de intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Perdoa e desconsidera as ofensas dos outros. Que diferença faria no mundo se as pessoas estivessem comprometidas em não dizer nada de ruim a respeito de outra pessoa? Realmente não devemos contar as falhas de alguém para outra pessoa, a menos que haja uma razão muito definida pela qual precisamos fazer isso. A Bíblia diz: se tem algo entre você e seu irmão, vá a ele em particular. A primeira coisa é ir até ele em particular. Se ele não ouvir, você chama 2 ou 3 irmãos, e se ainda não ouvir, você conta para a igreja. Mas isso não está falando das nossas falhas cotidianas que todos temos. Então, em Gênesis 9, há uma boa história que eu acho que pode ser usada para ilustrar isso. A arca havia pousado e não sei há quanto tempo estava na terra, mas foi o suficiente para eles cultivarem uvas e fazerem vinho, sabe? E diz que Noé bebeu um pouco do seu vinho e ele embriagou-se e ele deitou descoberto na sua tenda. Ficou nu. Cã, pai de Canaã, viu seu pai nu e foi contar a seus 2 irmãos lá fora. E ele não precisava fazer isso. Mas ele correu e contou para eles: olha, papai está nu lá na tenda. Mas Sem e Jafé pegaram uma roupa, colocaram sobre os ombros e andaram de costas e cobriram o corpo nu de seu pai. Veja, isso é tão bom. Um deles espalhou as más notícias e 2 deles cobriram as más notícias. Seus rostos estavam virados para o outro lado para que não vissem a nudez do seu pai. Quando Noé acordou do seu vinho e descobriu o que o filho mais novo havia feito, ele disse: maldito seja Canaã. Ele será o menor dos escravos dos seus irmãos. Ele também disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, que Canaã seja o escravo de Sem, que Deus estenda o território de Jafé, que Jafé viva nas tendas de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. Agora, isso é uma coisa muito forte, se pensarmos a respeito por um minuto. Aqui estão 3 irmãos, um pai que bebeu demais e estava deitado em sua tenda, sem roupas. E eu não conheço toda a cultura daqueles dias, talvez isso fosse algo ruim na época, eu não sei, mas seu próprio filho o expôs e os outros 2 o cobriram. E aquele que o expôs foi amaldiçoado e os 2 que o cobriram foram abençoados. Então, nós temos um objetivo em mente aqui, não é? Vamos pensar nisso aqui, porque nós nos divertimos tanto quando dizemos: você não
vai acreditar no que eles fizeram? Sabe, eu os amo, mas... E eu não queria mais falar esse tipo de coisa, mas eu ainda digo. E muitos aqui também dizem assim. Bem, eu realmente os amo, como se isso compensasse a fofoca, sabe? O amor tem que ser mais do que só palavras. Tiago 1, verso 26. Aqueles que se consideram religiosos e ainda não mantêm rédea curta sobre as suas línguas enganam a si mesmos. E o seu trabalho, a sua religião, é vã. De acordo com isso, não importa quantas boas obras façamos, se não refremos nossa língua, tudo é inútil. O que dizemos é muito mais importante do que pensamos que é. E acho que às vezes uma mensagem como essa não é algo que você não saiba, mas é algo do qual você precisa ser lembrado, porque às vezes são áreas fáceis de se desleixar, sabe? É como se estivéssemos indo bem por um tempo e então começamos a ir para o outro lado. Eu te amo, mas... Em vez de falar com os outros sobre as falhas das pessoas, precisamos amá-las do jeito que são, não do jeito que gostaríamos que elas fossem. E precisamos nos lembrar de todas as coisas que Deus tolera em nós, sabe? E nos ama incondicionalmente. Ouça, se você está procurando um cônjuge perfeito, uma igreja perfeita, um emprego perfeito, um amigo perfeito, você vai procurar a vida inteira. Porque não existe ninguém em nenhum lugar que não tenha pontos bons e pontos ruins. Não seja um localizador de falhas. Recentemente, uma das minhas filhas me disse, eu estava dizendo, eu fiz um desses eu amo, mas... Estávamos conversando e alguém fez algumas coisas que me irritaram e é uma coisa meio habitual para eles, sabe? Eu os amo, mas essa área neles me irrita e eu comentava isso com ela e ela disse, sabe quando você fala sobre essa pessoa, você sempre me diz o que há de errado com ela, mas nunca diz nada de bom sobre ela, mãe. E não tem nada mais divertido do que um dos seus filhos te corrigindo. Agora, Deus tenta nos corrigir em particular. Mas se não ouvirmos, Ele fará isso publicamente. E aí fica doloroso e embaraçoso. Por 5 minutos eu fiquei com meus sentimentos feridos. Veja, esse é o nosso mecanismo de defesa para não encararmos a verdade. Ficamos chateados, com sentimentos feridos. E aí me lembrei do que a Bíblia diz, só o tolo odeia a correção. Eu pensei, ok, acho melhor considerar se eu sou realmente culpada aqui, sabe? E eu digo muitas coisas positivas sobre as pessoas, mas eu era culpada de falar daquilo que eu não gostava naquela pessoa. Eu até me lembro de muitas pessoas com quem fiz isso com muita frequência, bem, mas na verdade acabei percebendo que 2 delas não eram tão terríveis assim. Poderia ser umas 10 ou 20? Não riam de mim. Me conte com quantos vocês são assim. E muitas vezes as coisas que nos incomodam não são falhas reais. São apenas coisas que nós não gostamos. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que falam em excesso, sabe? E sei que eu também falo demais. Mas eu consigo me segurar. Mas você já tentou conversar por telefone com alguém que não deixa você dizer absolutamente nada? E mesmo quando você diz algo, eles continuam falando em cima de você? E eu penso, ok, vou me sentar aqui por 20 minutos enquanto você fala, depois eu vou te dizer tchau. E isso é uma falha
Ninguém deveria fazer isso, mas não é da minha conta ficar buscando falhas nos outros. E acho que isso é algo que precisamos ouvir, porque acho que por alguma razão maluca nós pensamos que porque é verdade, tudo bem passar adiante. E não é se você vai falar algo ruim sobre o caráter de alguém ou se você. Sabe, nós devemos fazer aos outros o que queremos que façam a nós. Então, quantos de vocês preferem que as pessoas guardem suas falhas com elas e não contem a ninguém? Então temos que semear a mesma coisa. E muitas vezes aquilo com o qual estamos tendo problemas pode ser um problema meu, não deles. Talvez seja apenas algo que nós não gostamos de lidar, mas na verdade não é uma falha na outra pessoa. Quando eu era mais uma cristã carnal, eu era uma localizadora de falhas. E embora eu sinta que fui liberta disso, aparentemente eu voltei ao velho hábito por um tempo, sabe? Mas eu estou feliz que Deus tenha me corrigido. Eu creio que a correção de Deus é um sinal do seu amor. E realmente só um tolo odeia a correção. Levei muitos anos, mas finalmente eu acredito nisso. A correção foi boa para mim. E agora começa a ser boa para vocês também. E provavelmente milhões assistindo pela TV, veja, todos obtemos um benefício do meu erro. Encontrar falhas ou ser crítico faz parte de nossa velha natureza carnal. E é algo que temos que resistir porque isso nunca desaparece completamente, sabe? Agora, Mateus 18,15: se seu irmão ou irmã pecar, vá e aponte a falta dele só entre vocês dois. Se eles ouvirem você, você os conquistou. O que a Bíblia diz sobre julgar outras pessoas? Mateus 7, de 1 a 5: não julguem. Critiquem e condenem os outros para que vocês não sejam julgados, criticados e condenados por si mesmos. Porque assim como vocês julgam, criticam e condenam os outros, vocês serão julgados, criticados e condenados. E a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, vocês serão medidos também. Agora, isso aqui está nos dizendo que, se você fizer isso com as pessoas, alguém vai fazer isso com você? Sabia que tudo o que fazemos é uma semente que semeamos? Pensamentos são sementes, palavras, atitudes são sementes e elas produzem colheita. E assim, nós podemos controlar muito do nosso futuro semeando boas sementes agora, antes que a colheita chegue. Por que você olha de fora para a partícula muito pequena que está no olho do seu irmão, mas você não percebe e considera a viga de madeira que está no seu próprio olho? Outra tradução diz: por que você percebe o palito no olho do seu irmão quando tem um poste no seu próprio olho? E como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga de madeira em seu próprio olho? Seu hipócrita! Primeiro tire a viga de madeira do seu próprio olho e você verá claramente para tirar o pequeno cisco do olho do seu irmão. Noutras palavras, quando deixamos Deus lidar com nossas próprias falhas, podemos nos tornar maduros o bastante para que possamos ajudar outras pessoas de uma forma correta e amorosa a superar suas falhas. Mas se fizermos isso através de nossos próprios problemas, não vamos fazê-lo da forma correta. Certa vez eu vi uma definição de julgamento: é como se estabelecer como Deus na vida de outra pessoa. Um ótimo exemplo. Todos vocês conhecem essa história, João 8, de 1 a 9. Mas Jesus foi ao Monte das Oliveiras e de manhã, ao amanhecer, ele voltou ao templo. E as pessoas vieram a ele em multidões e ele se sentou e os ensinava. Quando os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério, eles a fizeram ficar no meio do tribunal e a puseram diante dele. Agora, aqui nessa situação, eles não lidaram com aquela mulher em particular.
Eles a trouxeram diante de todo o mundo, para que pudessem envergonhá-la. Mestre, eles disseram, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Ora, Moisés e a lei nos ordenaram que tais mulheres fossem apedrejadas até a morte. Mas o que você diz? Qual seria a sua sentença? Eles estavam fazendo isso para tentar pegar Jesus numa armadilha, sabe? Isso eles disseram para testá-lo, esperando que encontrassem alguma coisa para acusá-lo. Mas Jesus, e eu amo essa parte aqui, Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Agora, esta é a forma como penso. Eu acho que ele fez isso para ter tempo para ouvir o seu Pai Celestial sobre como lidar com a situação. E às vezes nós apenas damos uma resposta, quando seria melhor parar e tirar um tempo e pensar como Deus quer que eu lide com isso. Porque era verdade que ela havia sido pega em adultério, e era verdade que a lei ordenava que pessoas assim fossem apedrejadas. Mas Jesus, ele sempre tem a resposta perfeita. Quando eles insistiram em sua pergunta, ele se levantou e disse a eles: aquele entre vocês que estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Cara, isso é poderoso. Aquele entre vocês que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então ele se abaixou e continuou escrevendo no chão. Você não amaria saber o que ele estava escrevendo? Ou ele estava só rabiscando, apenas esperando? Sabe, às vezes não dizer nada é mais poderoso do que dizer algo. E uma mulher, certa vez, ela tinha um filho que simplesmente não falava com ela corretamente. E ela respondia no mesmo tom e eles entravam em briga e ela disse que Deus disse a ela que quando ele dissesse coisas assim era para ela ficar completamente quieta. E isso daria a Deus tempo para lidar com ele. Eu amo esse pensamento e acho que é verdade, sabe? Às vezes tentamos nos defender e se ficássemos quietos, Deus nos defenderia? Porque ele sabia que não estava agindo certo. Mas quando você começa a discutir com alguém, isso os desvia do que estão fazendo e você simplesmente vai e volta. Mas se você fica quieto, então Deus pode lidar com isso. Ficar quieto não é fácil, não é? E então, ao ouvi-lo, eles começaram a sair com a consciência pesada, um por um, desde o mais velho até o mais novo deles, até que Jesus foi deixado sozinho com a mulher ali, diante dele, no centro do pátio do templo. Opiniões desinformadas nos causam muitos problemas.